Chegamos à última aula do nosso curso de JavaScript, chegamos finalmente em funções, ou para outras pessoas pode entender também como métodos. Eu vou chamar de funções aqui, por causa que nós não estamos vendo o JavaScript orientado a objeto, tá? Então eu vou chamar de funções. Mas finalmente chegamos em funções, né? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso de JavaScript, curso básico, curso introdutório, mas que vai ser o suficiente para que tu possas começar a desenvolver os teus primeiros jogos, os teus primeiros programas. Se tu não deixa o teu like ainda, deixa o teu like. Te peço para me ajudar aqui no YouTube. Se não gostar do vídeo, no final tira o like, tá? Mas se puder me ajudar com essa força aí. E também, se tu tá chegando agora aqui no canal, já te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer mais conteúdo aqui sobre criação de jogos de RPG. Vou trazer também mais conteúdo aqui sobre programação, ferramentas para desenvolver jogos. Então vai ter ferramenta aqui para quem não sabe programação, para quem não quer aprender programação, né? não quer aprender a programar, mas também para quem quer aprender programação também, tá bom? Então já te inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí se já conhece alguma ferramenta, se já conhece programação, pode ajudar aí a colaborar com a comunidade, né? Passando a tua informação, ganhando reconhecimento também, né? E compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa que quer aprender a programar também, tá? Esse vídeo aqui vai ajudar essa pessoa também. Beleza? Então vamos para a tela do computador, vamos de fato aqui, né, começar a parte mais importante do vídeo aqui. Pessoal, é o seguinte, funções, né? Lembrando aí que o curso ele é básico, então é focando nas pessoas que não sabem programar ainda. Funções, para que servem funções, tá, pessoal? Justamente para dar uma funcionalidade ao programa, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos criar uma função que ela executa a soma. Tem algumas coisas um pouco diferentes, a ordem do programa está um pouco diferente também. Pode gerar dúvidas, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês e auxiliando vocês também, tá? Então, seguinte. Aqui eu criei duas variáveis com valor 10. A ideia é somar essas duas variáveis. Beleza, eu poderia somar essas duas variáveis aqui, né? Eu não precisava estar usando função, com certeza, não precisava mesmo, né? Poderia simplesmente chegar aqui e escrever valor x mais valor y, beleza? Mas a ideia é entender como que funciona uma função. Então, nós vamos utilizar função para isso, tá? Pessoal, é o seguinte, eu criei uma variável para colocar a resposta aqui, porque eu quero mostrar para vocês que no JavaScript, né? No JavaScript, deixa eu até limpar meu terminal aqui, mas no JavaScript, nós podemos criar funções no final do programa, tá? E ela vai funcionar. Algumas linguagens de programação não aceitam isso, né? Algumas linguagens de programação precisa criar as funções primeiro, enfim, depois escrever o programa. Mas JavaScript permite isso, tá? Porque JavaScript é assíncrono, enfim, tem várias coisas que eu não vou estar entrando no mérito da questão aqui para não complicar a mente de vocês. Então, por isso que a função está aqui embaixo. Normalmente, quando eu crio meus programas, eu crio as variáveis no início do programa e as funções no final, né? Então, se eu tenho alguma lógica, alguma função de lógica, normalmente eu coloco a função no meio, enfim, tá? Mas isso é de cada um, tá? É a forma que eu escrevo os meus programas. Mas o mais importante aqui é nós entendermos como que essa função funciona, porque justamente é o que a gente não viu ainda, né? Para criar uma função, nós primeiro precisamos criar, né, escrever, na verdade, function, tá? Essa é uma sintaxe, uma palavra reservada do JavaScript que vai informar o programa que isso aqui vai ser uma função, tá? O nome da function, ou seja, da função, é o nome que eu quero determinar para ela. No caso, eu determinei como soma. Poderia ser sum, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas eu determinei que seja soma. Dentro dos parênteses, pessoal, tem x e y. Eu não preciso, numa função, passar parâmetro, tá? Eu poderia fazer assim, tá? Existem duas formas. Eu vou até mostrar outra forma para vocês de fazer isso aqui. Mas nessa função eu resolvi passar parâmetro, tá? E eu tô chamando o primeiro parâmetro de x, a vírgula para separar o próximo parâmetro que eu estou chamando de y. E aqui eu não preciso colocar let, tá? Eu posso colocar somente o nome do parâmetro que eu estou criando aqui, tá?
né? Lembrando, nós estamos falando de JavaScript, não de TypeScript. Beleza, JavaScript, tá? E aí aqui eu usei uma palavra reservada, né, chamada return. Então, basicamente, return x mais y. Eu preciso explicar umas coisas aqui para vocês, tá? Esse x e esse y, eles só vão existir dentro do escopo da função que eu criei, a função soma, tá? Então, esse x aqui e esse y são esse x e esse y, tá? Então, eles vêm daqui. Se eu mudar o nome aqui, eu tenho que mudar o nome aqui, tá? Existem várias regrinhas, eu vou tentar abordar aqui as mais importantes com vocês, tá? Esse return, ele indica que quando eu executar a função soma, ela vai me retornar um valor. No caso, vai me retornar x mais y, né? Então aqui, ó, por isso que eu coloquei let resposta, recebe o quê? Soma, aí eu passo como parâmetro o valor x e o valor y, tá? Olha só, o valor x é esse aqui, da linha 2, tá? E o valor y é esse aqui, da linha 3. Quando eu passo esses parâmetros aqui, a minha função recebe lá nela o x e o y que eu criei. Então, por exemplo, aqui não importa, na verdade aqui não importa o nome, tá? Tipo, valor x é essa variável aqui. Valor y, né, aqui, é essa variável aqui. A questão, pessoal, é que quando eu passo, na ordem que eu passo, a minha função recebe os parâmetros na ordem que ela está preparada para receber. Então, se eu passei o valor x aqui, esse x vai ser esse valor x aqui, ou seja, 10. Esse y aqui vai ser esse valor y aqui, ou seja, 10 também porque eu coloquei aqui. Mas se eu colocasse, por exemplo, eu poderia colocar 20, né? Então, esse valor x aqui, que eu estou passando aqui, vai mandar para cá esse 10, que é essa variável aqui, né? Quando eu passo o valor y, que é essa variável aqui, vai passar para esse y aqui 20, ok? Se eu colocasse, por exemplo, o valor y aqui e o valor... se eu colocasse o valor y como primeiro, tá? E o valor x como segundo, o que vai receber é o que está na ordem aqui. Então, aqui x iria valer o valor y. E y aqui iria valer o valor x. Então, nós precisamos nos atentar na ordem que nós passamos as variáveis, tá? Então, isso é muito importante. Ok? E aí, beleza. Eu passei os parâmetros aqui. Vou mandar aqui os valores para cá. E aí vai dizer, então, retorna, né? Essa função vai me retornar a soma de x e y. Então, aqui vai ser 30. Né? Ele vem aqui, quando eu escrevo isso aqui, ele vai para cá, executa, retorna, o valor vem para a resposta. Depois ele segue para console.log resposta e vai me mostrar o valor 30. Eu vou executar para vocês verem. Ó, 30 aqui embaixo, tá? Então nós temos que ter um certo cuidado, né, na hora que vai escrever uma função para não inverter a ordem dos parâmetros, tá? Existe uma outra forma da gente fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou comentar essa função, ok? Vou deixar ela aqui para baixo para depois a gente ver ela. Na verdade, eu não vou comentar, não. Eu vou deixar ela aqui, mas eu vou criar uma outra função chamada function soma 2. Aí eu não vou passar parâmetro, tá? Eu não vou passar parâmetro. Function soma 2. Que isso aqui... Qual é o meu objetivo aqui? É mostrar para vocês que nós não precisamos passar parâmetro, tá? Essa function aqui, ela tem um tipo dela, né? Na verdade, no JavaScript ela não vai ser tipada, né? Mas nós chamamos poderíamos chamar ela de uma função com retorno, tá? Agora aqui, essa função é uma função void, ou seja, ela é uma função vazia, ela não retorna nada. Porque eu vou criar sim, tá? Mas eu poderia colocar para retornar alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês também como que faz. Mas por que eu estou dizendo que ela é vazia? Porque eu vou fazer uma execução dentro dela mesmo. Como essas duas variáveis que eu tenho, valor x e valor y, elas estão declaradas no escopo exterior da minha
função soma 2 no caso, né, e soma, enfim, essas variáveis elas estão na raiz do meu programa. Então essas variáveis elas são globais, né? Elas são globais. Como são variáveis globais, eu posso acessar elas dentro de qualquer outra função, tá? Então, olha só, se eu quiser, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, console.log valor x mais valor y, tá? E eu vou mudar o valor aqui, eu vou botar que x vale 5 e y vale 1. Aí agora, o que eu vou fazer? Em vez de eu usar essa minha variável aqui, tá? Eu vou simplesmente chamar minha função soma2. Ó, aí eu tenho que abrir e fechar parênteses. Abrir e fechar parênteses dessa forma aqui, tá? Toda vez que eu vou usar uma função, eu tenho que fazer assim, ó. É dessa forma que eu chamo a função, que eu evoco a função, tá? Então, é dessa forma que eu vou chamar ela aqui, soma2. Ou seja, quando eu fizer soma2, ela vai simplesmente executar essa função. E o que essa função vai executar? Simplesmente o console.log valor x mais valor y. Ok? Então, vamos rodar nosso programa. E aqui deu 6. E também teve um undefined aqui, né? Deixa eu ver. Ah, sim. Com certeza. Isso aqui, esquece, tá, pessoal? Eu escrevi errado aqui, ó. Na verdade, eu fiz errado, ó. Não posso escrever console.log porque eu falei pra vocês o quê? Que ela é uma função void, ou seja, ela vai retornar um undefined. Então eu só tenho que dizer soma2, abre e fecha parênteses. Por quê? Porque vai evocar essa função, vai executar, ela simplesmente vai executar. Eu estou evocando ela aqui, ela vai executar a função e a função já vai imprimir no terminal para mim o que eu quero, né? A lógica da função está aqui, então eu só chamo a função e ela executa tudo que está dentro do escopo dela. Tá? Então, tudo que está dentro do abre e fecha chaves. Então, se eu der um play aqui, vai mostrar 6. Ok? Também tem mais uma forma, né, dessa função dela funcionar. Eu posso criar função para tudo, tá, pessoal? Para somar, para dividir, para multiplicar, para pegar um valor do servidor, enfim, eu posso fazer várias funções. Aqui eu estou mostrando como usa funções, como que é a lógica da função, tá? Para vocês poderem escrever as funções que vocês precisarem. Então, nós vamos utilizar funções em outras aulas que eu vou trazer aqui também, tá? Inclusive, eu estou pensando em fazer uma playlist de P5JS. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou criar uma outra função aqui, tá? Vou criar aqui, ó, function soma 3. Tá? Soma 3, eu só quero mostrar para vocês aqui, ó, return valor x mais valor y. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque aí sim aqui eu vou apagar esse soma 2, tá? Porque eu não vou mais evocar, não vou mais usar essa função. Mas agora sim eu posso fazer um console.log e aí sim evocar o soma 3. Abre e fecha parênteses, ponto vírgula no final, só por costume mesmo, JavaScript não precisa. E quando eu executar, ele vai me dizer 6 também. Se eu mudar aqui, por exemplo, se eu mudar para 6 aqui, vai retornar 7. Tá? O que eu mudei aqui? O que eu fiz diferente? Só adicionei aqui, na verdade, o return, né? Return, eu não estou usando console.log, ou seja, ele está me retornando a soma dessas duas variáveis. Justamente pelo que eu falei, como essas duas variáveis são de escopo global, eu consigo acessar essas variáveis dentro de uma função, como eu fiz aqui no soma 2. Só que se eu não quiser printar aqui dentro, só me retornar algum valor, eu posso simplesmente realmente, né, fazer o cálculo, a soma das duas variáveis, dessas duas variáveis aqui, e retornar esse valor para a função. Então essa função vai me retornar, né, o return que está aqui dentro. Né? Eu poderia ter vários processamentos aqui, cálculos, fazer várias coisas, e no final ter um return com esse processamento e iria ter a saída aqui nesse console.log, tá? Inclusive, pessoal, eu posso simplesmente mudar aqui, ó, para soma 3, apagar o conteúdo daqui de dentro e mostrar o console.log da resposta. Ou seja, simplesmente vai
executar aqui o cálculo, vai retornar aqui o valor para dentro de resposta, né? Console.log resposta, nós teremos o 7. Beleza, pessoal? Essas são formas de escrever funções, tá? Usei somente a soma, realmente porque a ideia aqui é mostrar para vocês formas de fazer isso, tá bom? Eu poderia criar outras variáveis que só sirvam no escopo dessa função, por exemplo, tá bom? Eu vou até fazer isso para mostrar para vocês, tá? Porque eu acho que isso eu não mostrei. Justamente estou mostrando funções para vocês agora. Eu poderia fazer assim, ó, let A recebe 5 e let B recebe 25. E aí eu poderia fazer A mais B. O que acontece? Eu vou executar para vocês verem aqui, ó. 30, ok? O que aconteceu? Nessa variável resposta, eu chamei a função soma3, que ele basicamente vai fazer um processamento aqui. Ele vai criar duas variáveis de escopo local, vai calcular essas duas variáveis, né, vai somar e vai me retornar a resposta, né, tipo A mais B. E aí vai guardar a resposta aqui dentro né, da variável resposta. E eu estou fazendo um console.log da resposta, o que vai me mostrar o 30 no terminal, tá? Então, esse A e B eu não consigo acessar fora dessa função. São variáveis de escopo local. Somente é possível acessar essas variáveis dentro do Soma3. Então isso eu queria mostrar para vocês também, porque eu só tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui na aula de funções. Beleza? Pessoal, então esse foi, né, o curso de JavaScript. Eu queria agradecer a todos que estiveram até aqui, até o final desse curso. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas eu tenho muito orgulho de conseguir trazer esse conteúdo aqui para vocês, poder ajudar vocês com programação, e eu quero trazer muitos outros conteúdos, como eu já comentei, eu quero trazer conteúdo de RPG Maker, tá? RPG Maker MZ. Muitas pessoas eu sei que tem um pouco de preconceito aí com RPG Maker, porque já vem muita coisa preparada, mas nós temos que pensar em produtividade. Quando nós pensamos em desenvolvimento de games ou desenvolvimento de um produto, nós estamos pensando em qualidade e também em produtividade e performance. O RPG Maker, ele também permite criar scripts JavaScript fazendo extensões, plugins, então nós podemos programar dentro dele também. Nós podemos utilizar as próprias funções para acelerar, né, ali o desenvolvimento com o RPG Maker. Podemos criar gráficos externos, mudar completamente a aparência do RPG Maker. Então, assim, nós podemos fazer muita coisa com o RPG Maker. Não achem que ele é uma ferramenta limitada. Claro, é uma ferramenta pronta, então toda ferramenta pronta tem limitações, mas nós podemos fazer muitos conteúdos bons com o RPG Maker também, tá? Então, eu pretendo trazer conteúdo sim de RPG Maker, até porque nós estamos vendo conteúdo sobre Visual Novel e nós conseguimos também fazer Visual Novel dentro do RPG Maker. Eu quero fazer um protótipo, trazer aqui, se tudo der certo, tá? Também quero ensinar outras linguagens de programação aqui para vocês, outras formas de criar jogos, outras engines, outras ferramentas também para criação de outros componentes como música, gráficos, enfim, tem muita coisa que eu quero trazer aqui, né? Mas vamos uma coisa de cada vez, vamos ver como é que vai ser o desempenho aqui desses vídeos, né? Tudo vai ser comandado por você. Se eu ver que tá tendo visualização, que tá tendo like, que tá tendo comentário, que tá tendo engajamento, com certeza eu vou continuar trazendo mais vídeos aqui, ensinando mais coisas sobre desenvolvimento de games, tá? Se eu ver que tá flopando, eu simplesmente vou para o próximo projeto, porque eu não posso perder tempo também, tá bom? Então, um forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo do canal. Falou!